pessoal, tudo bem? Sou Leonardo Ribeiro. Temos seguido aqui juntos numa série de reflexões provocadas por acontecimentos cotidianos, mas que eu acredito que tenham auxiliado no nosso autoexame e, consequentemente, na melhora dos nossos relacionamentos. Chegamos no último episódio pautado no livro Reflexões de um Aprendiz. Para encerrar esse percurso que tivemos juntos, vou contar a história da montanha. É evidente que a vida tem que ser vivida. Não temos como antecipar as coisas. Elas ocorrem de forma dinâmica na vivência diária. Lembro-me de uma adolescente que queria saber todos os caminhos da vida. Queria que, num passe de mágica, fossem sinalizadas todas as direções que ela deveria seguir. Todas as escolhas que deveriam ser indicadas, fosse por uma revelação ou algo semelhante. Ela pedia que Deus revelasse tudo o que deveria fazer na vida. Essa é a expectativa que muitos têm como cristãos. De certo modo, a frustrei em nossa conversa e acredito que vou te frustrar também. Afirmei que não era esse o objetivo de Deus. Expliquei que Deus não esperava somente que ela fizesse as coisas para Ele, como uma serva inútil, como descreve a palavra de Deus, mas que Deus estava esperando na realidade que ela fosse alguém nele, com sua identidade firmada e firmada a partir dele, onde sabemos exatamente de nossa filiação e, por fim, quem nós somos nele. Afirmei que Deus não nos direciona em tudo da forma que nós queremos, mas Ele já deixou princípios escritos em Sua palavra que nos norteariam para a vida. Então, a vida se faz, se constrói em nossas responsabilidades e escolhas, que por vezes são certas e em outras erradas, mas que nos constrói a personalidade, quem nós somos e principalmente quem somos como filhos de Deus. Aqui entra a ideia da montanha, pois essa construção é como subir uma montanha, que exige esforço, determinação, perseverança, mas o prazer da paisagem, da beleza de ver o todo, recompensa todo aquele esforço. Não posso negar que o cristianismo nos ensina que Deus direciona a vida daqueles que são seus filhos. Isso, na realidade, é uma maneira de descansarmos um pouco daquela responsabilidade imensa que temos de tamanha pequenez diante das escolhas da imensidão da vida, de escolher e decidir por uma vida inteira. Entretanto, essa direção perpassa pela palavra que já nos foi revelada. Então, o caminho que devemos seguir como princípios já nos foi dado, cabendo ao homem buscar apenas entendê-lo. Temos um problema quando entramos nos extremos dessas duas vertentes, da revelação mística sem as Escrituras e de andar por princípios das Escrituras sem nos abrirmos para o sobrenatural e o relacionamento com Deus. Num lado está o extremo do misticismo e na outra ponta a racionalização fria, sem qualquer contato e relacionamento com Deus. Os extremos são perigosos. Tanto a simples racionalização do cristianismo, ao qual tudo é fruto da razão e interpretar os princípios de Deus em sua palavra, quanto no misticismo, no outro polo, que se espera que Deus dê sinais místicos tão claros de direção para toda a vida e exclui a personalidade e descobertas dos princípios da palavra de Deus. Logo, devemos viver pelos princípios da palavra que nossa mente percebe em Deus, mas também com um coração sensível ao Espírito Santo, que por sua vez nos direciona e dirige a nossa vida através de sinais interiores, também revelações proféticas que confirmam os princípios já estabelecidos e que por vezes extrapolam nossa capacidade de decidir. Todo esse processo de crescimento, de busca da palavra, intimidade com Deus, é o processo de esforço que chamarei de montanha. Minha percepção é que no fim identifiquei que pessoas não querem sofrer, querem tomar decisões que excluem todo e qualquer sofrimento. Me refiro a buscar o conhecimento íntimo com Deus, pois exige entregas, renúncias e uma busca, subir a montanha, como usei de analogia. Muitos querem servir, mas não querem ter o mínimo custo do serviço. Só que isso não ocorre. Tudo o que fazemos tem o seu custo.
toda escolha trará resultados bons ou maus. Geralmente as pessoas acham que não necessitarão fazer algum esforço no serviço a Deus. Acham que o serviço a Deus é apenas realizado com uma força extra que vai vir da parte dele, que Deus vai agir em tudo de forma sobrenatural e que não vai requerer de nós nenhuma força ou vigor, ou assumir de certo modo as responsabilidades. É verdade que Deus nos fortalece, e isso quer dizer que Ele já colocou dentro de você uma determinação que lá no fundo você sabe que não é sua. Algumas vezes, fazer a obra de Deus traz sofrimento pessoal e perdas também. Utilizarei a figura de uma vela para falar do servir a Deus. Em muitos casos, achamos que nossa vida ao servir a Deus não se gastará. Alguns cristãos pensam e ensinam que a vela, nesse caso a metáfora daqueles que são servos de Deus, será acesa e que queimará constantemente sem gastar a parafina e o pavio. Uma visão bem mística e romântica da vida. Já outros têm a ideia do que é real. Ensinam que a vela será acesa e que conforme for iluminando, se gastará naturalmente quando for se gastando a parafina e o pavio. Como na vida, uma questão de lógica. O se gastar na vida vai ocorrer naturalmente. Agora acredito que se deve escolher para o que vai se gastar. O importante na visão cristã é o propósito e para quem você irá se gastar. Costumo dizer que entrei meio que enganado nesse ponto no ministério. Muitos apresentavam uma visão romântica da vida ministerial. Quando assumi a vida ministerial, eu acreditava que a vela não iria se gastar. Achava que na obra de Deus receberia uma força tão grande que não precisaria fazer muita força pessoal, que a vela iluminaria e que não se gastaria. Contudo, isso é falso. Todo trabalho, seja eclesiástico, seja na vida secular, requer muito das pessoas. É necessário entrega, esforço e com certeza perseverança. Não estava preparado para esse tipo de vida ministerial completamente atarefada. Eram tão intensas as atividades ministeriais que quando chegava 4 horas da tarde, estava na metade do meu dia. Por isso, a metáfora da montanha é tão significativa para mim, de perseverança e de esforço. Mas a montanha também é o símbolo da paz e da tranquilidade. Nela temos a visão mais ampliada, nela experimentei, em meio às adversidades, um lugar para fugir, um local que poderia descansar das pressões que passava. Era a montanha um tipo de ambiente seguro. Nem sempre fisicamente eu estava numa montanha. Na realidade, às vezes eu tinha que imaginar. Tinha uma montanha perto da minha casa e eu, de certo modo, me colocava nela, imaginando toda a minha história a partir daquele ambiente de segurança. Tinha uma esposa extraordinária do meu lado, amigos por perto, tirava até um período de férias, mas isso não resolvia. As pressões me destruíram interiormente. Esse era o problema. Não eram apenas as coisas externas que me atarefavam, mas as internas. Muitas vezes as férias não trazem descanso, porque não é apenas estar distante das coisas ou dos problemas, ou estar distante das coisas que estão ali trazendo dor e sofrimento ao seu coração, mas é estar em solitude. Certa vez ouvi uma história de um estudioso, num diálogo onde ele anunciava aos seus discípulos qual era a conduta. E uma pessoa perguntou para ele como ele fazia para descansar, já que viajava todos os finais de semana do ano inteiro. Ele respondeu que aprendeu a descansar por dentro. Achei incrível a resposta, pois essa era a solução. Enquanto as coisas não se resolverem dentro de nós, não adianta muitas mudanças exteriores. Estas podem apenas auxiliar, serão apenas cooperadoras, mas se não houver uma mudança dentro, tudo permanecerá como era, tudo conturbado. Sei que muitos gostariam de uma direção clara para a vida, onde não precisassem decidir, mas isso não acontece sempre. Você pode estar cansado e precisa descansar para discernir a vida. Entenda que não é a solidão que resolverá, mas estar em solitude. Sua montanha está aí diante de você. Exige perseverança, esforço, determinação, mas saiba de algo importante.
Na visão cristã, é fundamental saber que existe um propósito para a sua vida e para quem você está servindo ou você está se gastando. Se entender isso, continue, pois você vai conseguir encontrar significado na sua história e na sua vida. Essa reflexão foi pautada no livro Reflexões de um Aprendiz. Você pode adquirir o e-book através do link aqui na descrição. Curta, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, se inscreva no canal Verlane Ribeiro Oficial. Deus te abençoe.